A graça e a paz, meus amados queridos irmãos e irmãs em Cristo, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um vídeo? Então, complementando aquele vídeo lá que eu não terminei, é muita coisa para falar, sabe, irmãos e irmãs? E eu dei uma salada lá, misturei uma coisa, mas eu vou postar esse vídeo mesmo assim, né? Porque eu fui sincero de coração e eu gosto de... Sou uma pessoa que eu tenho muito respeito às pessoas que me dão valor, ou que me prestigiam, ou que seguem o meu canal, né? Eu sou muito grato, de novo vou agradecer aqui quem está compartilhando meu vídeo, deu uma alavancada nas visualizações, é lógico que está mediante os grandes canais do YouTube, tá, eu tô, como que fala a palavra, eu tô infinitamente longe dessas pessoas, mas não estou competindo, eu sou mais um membro do corpo de Cristo para auxiliar os bons servos do Senhor, os bons filhos do Senhor, né, para auxiliar as pessoas, não é para competir não. A palavra diz que o menor membro tem que ter maior honra, porque muitos já se competem, não só no YouTube, como nas denominações, nas igrejas aí de, né, que felizmente aí ficam disputando. A Bíblia conta isso aí, divisões, disputa. Ah, eu sou melhor, eu tenho que ser o melhor, eu sou melhor que esse, sou melhor que... Não, irmão, nós somos membros do próprio corpo. A gente tem que entender, eu já falei isso daí, a impressão que me dá é que os filhos das trevas são mais organizados e mais unidos que os filhos da luz. O irmão conversou isso comigo outro dia. Aí, Sidão. Aí, irmão, valeu. A gente, outro dia, quando eu trabalhava com ele, a gente falou exatamente isso. Parece que os filhos das trevas, eles são mais unidos e mais organizados do que os filhos da luz. Porque no filho da luz tem divisões, tem briga. Desde o tempo dos apóstolos, quem é o melhor? Estava discutindo quem era o melhor, não expulsaram o demônio. Aí, muitos religiosos falam, não expulsou o demônio porque Jesus falou que tem que ser com jejum e oração. Sim, lógico que tem que ser com jejum e oração, mas não adiantava nada se a pessoa estava com soberba, se achando um melhor que o outro. Porque Deus dá graça aos humildes, ele mesmo fala, se você está com soberba, como que Deus vai te dar graça para fazer qualquer operação em nome dele? Entendeu? Então você tem que se despir de egos, de disputas. A gente tem que entender que a gente é membro de um corpo só, um para auxiliar o outro. Independente de religião, que quem frequenta a religião, se a pessoa é sincera, certo? Porque religião, desculpa já aqui de novo, né, sem querer ofender ninguém que frequenta a religião, né? Quando eu falo contra os ensinos da religião, é contra as doutrinas falsas, é contra o ensino, é contra a distorção da palavra. Porque as pessoas, elas tendem a entender o que eu falo assim, né? E tem pessoas que falam até isso, né? As pessoas, eu já ouvi muito, ó, você vê que a gente tem que ser humilde, irmãos. Antes de eu me converter, eu trabalhava na rua de vendedor. Aí o que acontecia? Vinha pessoas para mim que eu era uma pessoa muito amável com as pessoas. Eu escutava muitas pessoas e também porque fazia parte, a gente tem que ser simpático, o vendedor tem que ser simpático, né? Então, mas não era só porque eu era vendedor, sempre foi da minha natureza tratar bem as pessoas, mesmo antes de ser convertido, né? Mas, o que acontece? Eu ouvia muitas pessoas, mesmo que eu não concordasse com ela, eu não debatia. Eu escutava elas falar, né? Aí as pessoas vinham e eram religiosas e falavam assim, Jesus te ama. Aí falava coisa da palavra para mim, eu escutava, a gente conversava um pouco, né? Então Deus, mesmo essas pessoas que ainda não tinham entendido que religião não vem de Deus, mesmo assim Deus usou elas para chegar até mim, né? O meu ex-patrão me deu Bíblia, né? É uma história longa aí, um dia eu conto essa história para vocês, né? E essa Bíblia que antes eu colocava lá, deixava pegar poeira, nem lia, né? Aí depois eu comecei a passar umas lutas, aí alguma coisa me fez ir para a Bíblia, aí eu comecei a estudar, né? Aí eu comecei a frequentar denominações e não me sentia bem lá e achava estranho. E as pessoas me olhavam meio estranho também, não importava o jeito que eu me vestia. Aí eu perguntava, será que eu tenho alguma coisa estranha? Será que eu tô com o espírito do outro lá? Ou será que... Ou então eu sou uma pessoa iluminada e a pessoa não tá aguentando, não sei, eu pensava um monte de coisa. Falei, algo tem de errado comigo, porque as pessoas ficam me olhando de jeito esquisito, né? E eu ia lá na boa, irmão, vestido decentemente, não ia com roupa escandalosa nem nada. Aí, hoje eu penso um pouco diferente, né? Mas naquela época lá eu vestia porque eu via todo mundo ia para a igreja de um jeito e eu sempre gostei de roupa social, então eu também ia para a igreja assim, de roupa social, então não estava escandaloso. Aí todo mundo me olhando de um jeito estranho, até os, os pastores, os bispos lá ficavam me olhando e eu não entendia por quê. E eu não me sentia bem ali. Aí eu falava, aqui é a casa de Deus, né?
Por que eu não me sinto bem? Eu queria entender isso, e isso estava uma incógnita na minha mente. E eu não sabia muito das escrituras, então não entendi o porquê desse meu sentimento. Aí eu falei, vou mudar daqui, vou para outra. Aí fiquei mudando e nenhuma eu me sentia bem. Aí, quando eu comecei a estudar as escrituras, aí Deus foi me revelando o porquê que eu não me sentia bem, que não era isso que ele queria para mim, que ali não era a casa de Deus, é que as pessoas fizeram a pessoa acreditar que ali é a casa de Deus, que aquilo era só no Antigo Testamento, que no Novo é diferente. E aí Deus me falou vários em voz audível dentro do meu coração, porque eu li a Bíblia e aquilo ficou na minha mente. Aí Deus falava comigo na minha mente, os versículos bíblicos. Porque os religiosos, eles pensam assim, irmãos, ó. Você vai deixar de ir na igreja, porque elas não entendem o que é igreja. Algumas pessoas não entendem o que é igreja até hoje, tá? Para ela, algumas até sabem e se faz de boba, outras não sabem mesmo. Então, ela fala assim, você vai deixar de se comungar nas igrejas porque tem falhas? Onde tem ser humano tem falhas, as pessoas falavam isso pra mim. E eram pessoas que falavam até mansamente comigo, me tratavam bem e tudo, né? Aí eu ficava quieto, né? Mas depois que eu comecei a pegar conhecimento das escrituras, eu falei, eu não frequento as denominações, não é porque tem falha lá, porque eu sei que falha vai ter fora da religião, no mundo. É igual no YouTube, naquela época não tinha YouTube, hoje tem, né? Antigamente era o Orkut, e eu nem mexia com redes sociais, hoje já é diferente, né? Aí, naquela época eu não tinha redes sociais e tudo, né? Então, o que acontece? Aí, ela falou, você vai deixar de ir porque eu tenho falha. Eu falei, onde tem ser humano tem falha, eu sei disso. Ninguém é perfeito. Eu não posso deixar de ir num lugar porque as pessoas falham, não é isso. Aí, como eu já tinha pego um pouco de entendimento das escrituras, que eu já comecei a estudar, aí eu falei, eu não vou lá, primeiro, porque a Bíblia me revelou, a própria palavra de Deus, que a igreja verdadeira somos nós. E outra, e não é porque lá tem falha. Eu não vou lá porque Deus fala para a gente não ser conivente com distorcente da palavra. Era a distorção da palavra, era os enganos. Deus não está onde tem engano, irmãos. Não adianta você falar, você pode ser o maior religioso, olha lá, ajoelhar para o Senhor. Se você participar de engano, ser conivente com engano ou participar de engano, Deus não habita no engano. Ou você vai falar que habita, você estuda as escrituras, o Deus que eu conheço da Bíblia, o Deus Elohim Adonai, o Deus Jeová, que ele tem várias menecraturas, isso é outra coisa também que tem muita polêmica hoje, meu. Aí eu falo aqui no meu canal, às vezes eu não dou nem atenção para alguns comentários, não é porque eu sou mal educado, é porque você vai comentar com o cidadão, ele acha porque ele estudou hebraico, estudou grego, estudou um monte de história, que ele é o sabichão. Só ele sabe, ninguém sabe mais nada. Já vi vários caras arrogantes assim, lembrando que Deus dá graça aos humildes. Deus usou pescadores, usou camponeses. Aí os caras estudam em faculdade de teologia, grego, hebraico, você não sabe nada, seu burro, chama até os outros de burro, né? Mas Pedro foi usado lá, né? E Pedro não estudou faculdade de teologia, né? E outros apóstolos. Então, esses arrogantes aí, ele tem que baixar a bolinha deles. Aí fica falando que você tem que falar o nome de... que Jesus nunca foi o nome do Salvador, que... até os judeus, alguns judeus messiânicos chamam Cristo de Jesus, então vai brigar com eles, eles são lá o povo judeus. Eu já vi judeu falar Jesus, entendeu? Esses messiânicos, não estou falando dos judeus que não crê que Cristo que veio é o Messias, eles estão esperando o Messias até hoje, que vão aceitar o anticristo, né, como Messias. Alguns, depois eles vão se arrepender, lógico, a gente sabe disso. Então, alguns judeus messiânicos falam Jesus, Jesus Cristo, mas eles falam também Yahshua, Yahusha, então são menecraturas. As pessoas têm que entender o que é menecraturas. Você sabe, eu estou falando desses arrogantes aí, que estudam em Harvard, que estuda curso de teologia, que não que seja errado estudar, irmão, não é isso. É que as pessoas se assoberbam, né? Elas se acham. Estuda hebraico, eu estudei nas melhores escolas de Harvard, eu sei mais, irmão, você quer discutir comigo que estudei, você não estudou coisa alguma, e fica menosprezando os outros, entendeu? E a Bíblia é muito clara, que são menecraturas, Deus tem várias menecraturas, vários codinomes. Então, qual que é o nome de Deus verdadeiro? Você sabe? Qual que é? Dentro desses todos aí que relata nos textos originais e nos textos que não são originais. Alguém sabe?
Porque tem Jeová. Não, Jeová nunca foi o nome de Deus. Eu fiz um vídeo disso aí, teve pouca visualização, né? Infelizmente. Tem Jeová, tem Elohim, que é Deus na sua totalidade, que é Deus Todo-Poderoso, é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, né, que é Deus Onipresente, é Deus Onipotente. Então é Deus Elohim, é a sua totalidade, é o seu poder, entendeu? E tem Yahshua, que significa Salvador, né? Tem várias nomenclaturas. Tem o eu sou, então, eu sou é nome o eu sou. Para Moisés, quem eu digo para ele que me enviou? Diga que eu sou o que sou. Eu sou o que sou o quê? Então, eu sou o que criou o universo, eu sou Deus Todo-Poderoso, Deus único, Deus verdadeiro. Eu sou o que sou. Então, se contente com o eu sou. Não, você tem que falar com o nome do Senhor, é isso aqui. Cara, depois eu sou perturbado das ideias. Eu que perturbo as pessoas, entendeu? Sou eu que sou perturbado. Cara, um cara desse que é perturbado. Você tem um coração. Você se converteu a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Ou Yahshua, Yahuwah, Yahweh. Não importa a nomenclatura. Se o seu coração está com ele e você está falando com ele de sinceridade de coração, ele sabe que você está se referindo a ele. Seja a nomenclatura que você usar, desde que você não use nome de outros deuses, né? Aí não, você não vai falar com o senhor assim, Zeus, ou então chamar o deus dos muçulmanos lá, não é o mesmo Deus, aí é diferente. Aí você tá blasfemando contra Deus, mas as nomenclaturas que tá de acordo com as escrituras, qualquer uma que você usar, Jesus, Cristo, Yahuwah, Yahshua, Yahweh, cara, tá de acordo. Jeová, Elohim, Adonai, tá de acordo com o que tá lá. Por que essa perturbação na cabeça dos outros, cara? Eu fugi um pouco aqui, irmãos, do coisa, porque tem essa perturbação aí na internet, tá? Você tem que falar o nome, Jesus não é o nome do Salvador, vai caçar o que fazer, vai trabalhar, vai estudar mais um pouquinho, já que você é estudante, estudou em Harvard, estuda mais porque você está falhando aí em algumas coisas, tá? Porque a Bíblia a Bíblia é bem clara. Eu não sei falar direito, tá? Eu sou um semi-analfabeto e eu admito isso, tá? Mas eu não fico me achando melhor que ninguém, nem mais sábio que ninguém, tá? Eu dou orientação mediante as escrituras. Aí eu não fico botando confusão na cabeça dos outros, só porque eu estudei em Harvard, só porque eu tenho curso de teologia, só porque eu falo hebraico, que eu falo grego. Eu não sei falar grego, eu não sei falar hebraico, mas não fico... Eu sei algumas palavrinhas, eu já esclareço até aqui os irmãos e irmãs, né? Algumas palavrinhas que eu falo, que nem eclésia, que é igreja, outras palavras em grego que eu cito aqui, não é porque eu sei falar hebraico, é porque eu pesquiso, a internet te dá essa, né? Eu sou sincero, eu vou lá e isso Deus se agrada, porque você está interessado em buscar o entendimento. Então o que eu faço? Se eu estudo as escrituras, eu tenho que buscar. Então você pode usar aplicativos que são pagos ou são gratuitos, de hebraicos, de grego, para ele te dar a tradução, entendeu? Daquilo que você está querendo buscar ali nas escrituras de maneira original. E tem o Google, tem outras ferramentas que você pesquisa para buscar a tradução original, entendeu? Não é que eu não sei falar hebraico nem grego. Aí eu consigo algumas palavras saber o que significado de grego em hebraico. Não é que eu sei falar grego, aí eu falo algumas palavras aqui que é grego, aí as pessoas falam, o irmão sabe falar grego, ele é inteligente. Não, irmão, eu pesquiso. Eu sou sincero, eu não fico dando uma de super inteligente, aí eu sei tudo. Não sei, irmãos, eu tenho muito que aprender na minha vida. Eu não fico menosprezando. Outra coisa, nunca menosprezo ninguém. Ninguém, eu não menosprezo o idoso, que muitos falam esse gagá aí. O que esse gagá tem para ensinar? A arrogância do cidadão, velho. A arrogância, cara. O homem tem, a mulher tem uma experiência de vida para contar, cara. Independente que ele é analfabeto, que ele é estudado, entendeu? Eu escuto analfabeto, eu escuto a minha filha, eu escuto criança, eu escuto estudado, eu escuto analfabeto, não importa. Você tem que ter humildade, cara. Aí eu estudei, o outro lá falou pra mim, eu tenho 40 anos de Bíblia. É mesmo, Deus dá graça aos humildes, cuidado, hein? Vai, fica se vangloriando aí, se achando que sabe mais que os outros. Você, se você for humilde, souber falar com as pessoas, ó irmão, eu acho que isso aqui e tal, aí a gente vai conversar, aí eu vou falar, não, aí eu já não concordo, mas com toda a educação, sem arrogância, sem se você achar. Às vezes a gente pode aprender um com o outro. Na internet mesmo eu aprendo com várias pessoas aí,
Que esses mesmo que tem curso de hebraico, de grego, às vezes eles ensinam coisa aí, e eu tô colhendo, e eu dou graças ao Senhor por usar dele para me trazer o conhecimento. Por quê? Porque você tem que ter humildade. Agora não, só eu que sei porque eu estudei isso, estudei aquilo, você já está sendo soberbo. A Bíblia fala que aquele que se vangloria e que tem uma passagem lá que agora fugiu da minha mente, que fala assim, aquele se vangloria, até não sei se está falando sobre a lei ali, né? Fala, é soberbo e nada sabe, mas delira em questões loucas, entendeu? Então quando você se vangloria, você se acha, tá, aquele que acha que sabe tudo, né? É soberbo e nada sabe. Se você já está se colocando como o sabedor, mas eu não sou sabedor de tudo, mas mais que você eu sei. Então você não estudou, você não... Cara, seja humilde, cara, seja humilde. Isso daí vai ser a sua queda. Escute o que eu estou te falando. Entendeu? Às vezes o Deus levanta humilde, derruba o cara arrogante lá embaixo. Ele conquistou um monte de coisa. Aí Deus derruba, como fez com o Nabucodonosor. Vai comer capim. Aí ele pega os humildezinhos, ó. Aí você fica todo envergonhado lá. Pra você aprender. Você largar a mão de ser bobo e ficar menosprezando os outros. Eu não menosprezo ninguém, gente. Eu não sou melhor que ninguém. Eu falo sempre no meu vídeo aqui. Não sou mais sábio que ninguém. Tudo que eu falo aqui é inspirado pelo Espírito Santo. É dom do Espírito. É Deus que me capacita. Não é porque eu sei falar da Bíblia, da palavra aqui, que eu sou sábio em todas as questões da vida. Não, tem coisas que eu boio, que eu preciso de ajuda, que eu preciso das pessoas para resolver. Entendeu? E Deus move pessoas de bom coração para me ajudar às vezes. Ou da minha família, ou pessoas vizinho. Então, voltando ao assunto lá, porque eu tenho que dar essa palhinha aqui, porque sempre vem uns comentários aqui, me menosprezar, me colocar para baixo, falar que tudo bem, irmãos, eu erro, às vezes eu falho também. E eu falei num outro vídeo aí, eu não sei se eu já postei esse vídeo. Eu falei, se eu errar em alguma parte, vocês verem que eu errei, quiser me corrigir, mandar na área de comentário, irmãos, você me perdoa, desculpa aí, mas eu acho que você errou aqui. Aí eu vou avaliar mediante as escrituras. Se eu ver que eu errei, eu peço perdão para vocês. Eu já errei, já teve vídeo aí que eu já até pedi desculpa, que eu falei uma coisa aí errada. Depois que eu fui avaliar o vídeo e eu já tinha postado, já tinha tido visualização, aí eu pedi desculpa, porque eu errei ali. Porque eu sou falho, irmão, eu sou ser humano, eu não errei com intenção de enganar. Eu errei porque foi uma falha minha, entendeu? Acontece, não sou eu. Tem vários no YouTube de canal famoso aí que erra, e eu vejo o erro deles e já tá lá postado, entendeu? Mas às vezes não foi nem intenção dele errar, foi que errou, falhou, ser humano, entendeu? E é humilde você reconhecer que errou, entendeu? Agora tem uns soberbos aí que, pelo amor de Deus, ninguém aguenta, cara. Às vezes eu quero até seguir o canal da pessoa, porque ele tem um conteúdo bom, tem um ensino bom, mas pela soberba e arrogância e ficar chamando os outros de burro, eu paro de seguir o cara. Porque, mano, para com isso. A humildade é tudo no ser humano, entendeu? Então é isso, irmãos. Eu vou voltar pro assunto aqui. Eu tinha que dar essa palhinha porque eu não me seguro com essas coisas aí. Com esses atos que eu vejo aí, os caras fazendo... os irmãos tem que ser unidos, gente. Tem que um apoiar o outro, um dar força pro outro. Não é concordar com tudo. Lógico que se você vê que o irmão tá errado, irmão, você errou aqui, meu, se corrija aí e tal, né? Não tô falando pro seu mal não tô querendo ser mais sábio que você, nem nada disso. Só tô querendo porque eu vou perceber aqui, se você analisar aí, vê aí o que você acha aí, se você concorda que você errou aí, né? Falando na boa, com respeito, tudo se resolve. Agora não, a pessoa quer se achar melhor que a outra, quer mostrar, não, eu sei mais, a pessoa nem entende, às vezes os novos que entram no canal, preste atenção com isso, porque eu tenho mais de 500 vídeos aí. Veja o que eu falei nos vídeos lá atrás, antes de você tirar conclusões da minha pessoa precipitada. Só por um vídeo que você viu, você já tira, não, cadê o texto, cadê o olho no faca? O meu vídeo não é só disso, não é só de estudo bíblico. Às vezes eu vou falar coisas que eu não vou abrir a Bíblia, mas está de acordo com a Bíblia. Eu vou dar um incentivo, uma palavra de incentivo. Não vou usar textos bíblicos, mas vou usar palavras que eu vou falar que são minhas, mas que está de acordo com as escrituras. Aí você compara lá, vai trabalhar um pouquinho também, Você quer tudo mastigadinho todo o tempo? Vai ter hora que eu vou fazer um vídeo detalhado, explicadinho, mas nem sempre. Vai ter hora que você vai ter que trabalhar também, buscar, cara. Fazer seu esforço aí, né? Não tô falando para criticar ninguém, para me achar melhor. Tô falando que é o certo. Eu busco, às vezes aí,
Tem coisa que não está detalhada, eu vou lá buscar na internet, vou tentar pesquisar, pegar boas fontes, entendeu? Vou trabalhar. Aí as pessoas têm preguiça, aí quer ficar me criticando, né? Pode criticar se eu errar, mas quem critica que não tem fundamento, entendeu? As pessoas nem não acompanhou as outras coisas, já tira conclusões precipitadas da minha pessoa, já me julga. Aí fala que eu que sou julgador, que julgo os outros. Vamos lá. Então, irmãos, como eu havia falando antes que passe o tempo todo aqui, né? Falando uma coisa só, então eu estou num novo círculo. E esse círculo ele está me ocupando um pouco de tempo, até por isso às vezes pode ser que eu não leia as mensagens que alguns mandarem, tá? Na área de comentário. Aí quando eu tiver tempo eu leio e respondo. Mas o novo círculo, às vezes a pessoa pensa que a gente põe canal no YouTube, que a gente sabe tudo, que a gente não tem medo de enfrentar as coisas. Não, eu sou sincero, eu não escondo nada não. Você fica, que nem as pessoas, você ficar falando da sua vida pros outros, aí não dá certo essas coisas. Eu não falo da minha vida, dos meus planos pros outros. Só que quando o plano já está em andamento ou já aconteceu, aí eu falo. Porque já está acontecendo ou já aconteceu. Eu não falo antes de acontecer. Antes eu falava, antes de acontecer. Aí eu me lascava. Porque eu sei que tem forças contrárias, né? É o que eu estava falando no outro vídeo. Às vezes a pessoa sai das denominações, elas negam que tenham forças contrárias. Ou pessoas que são usadas por espíritos. Porque a gente que é cristão e não nega o que está escrito na escritura, a gente sabe que tem pessoas que não querem se converter e é um direito delas, tá? Não é nada imposto aqui, eu só estou falando para vocês entenderem que vão praticar a maldade e que elas são usadas por espírito maligno. Aí, não existe espírito maligno, a pessoa é sem vergonha mesmo. Nem tudo é culpa dos espíritos malignos, nem tudo é culpa do diabo, irmão. Às vezes é culpa do pecado que está na pessoa, sim, mas o diabo ele existe, os espíritos demoníacos existem, ele influencia as pessoas sim, entendeu? Agora não é porque eu saí da denominação, aí a pessoa fala, mas ele continua religioso, porque ele fica falando dessas coisas, diabo não existe, inferno não existe condenação eterna. A pessoa, aí ela quer ser tão inteligente, e desculpa, eu tenho a sexta série, eu não sei mais do que ninguém, mas a unção do Espírito, querendo a pessoa crer ou não que eu tenho unção ou não, isso é eu e Deus, certo? Se você não crê é um direito seu, mas eu sei que Deus me usa, entendeu? E eu tenho entendimento da Escritura, não de toda ela, que eu estaria mentindo, porque a Escritura é vasta, você vai morrer sem saber de tudo, é conhecimento sem fim, entendeu? Quem diz que sabe tudo das Escrituras é um mentiroso, desculpa, mas é um mentiroso, porque a Escritura é um livro espiritual que você nunca vai saber de todas as coisas, a palavra de Deus se renova, entendeu? Então, a pessoa que fala isso é soberba, entendeu? Então, eu sempre tenho que aprender das escrituras, tem coisas que eu não sei ainda das escrituras, né? Por mais conhecimento que a gente tenha, tem uma pessoa que costumava falar assim, por mais que eu leia a Bíblia, eu chego à conclusão que sempre eu vou ter que aprender, que eu não sei o que eu sei não é nada, é isso aqui, ó. Por mais que você tenha, entende? Por mais que você tenha conhecimento das escrituras, ainda é pouco comparado com muitas de coisas que tem que ser reveladas, porque é um vasto, entendeu? Não tem como, não é igual outros conhecimentos humanos, entendeu? E mesmo o conhecimento humano, você vai falar que sabe de tudo na face da Terra, você não sabe, não vem com essa. Aí já teve gente que falou, eu sei tudo, você pode tudo, você pode... Cara, então você é o super-homem. Não é possível, né? Então parabéns pra você, super-homem. Me dê esse poder aí. Eu não, que eu quero de Deus, né? Mas eu tô parafraseando aqui, eu tô ironizando, né? Me dê esse poder aí, porque então você é o super-homem. Você sabe de todas as coisas, sabe de tudo. Tudo que te mandarem pra fazer, você faz todas as coisas. Porque por mais que as pessoas tenham bastante habilidades, o mundo é vasto de coisa, de situação, não tem como você saber de tudo. Tá, a pessoa vai lá, é mecânico, faz isso. Eu tenho um tio que ele faz tudo, ele é mecânico, pedreiro, tudo. Só que ele sabe falar inglês? Não sabe. Então ele não sabe tudo. Então, aí, tá vendo? Então ele sabe, ele tem conhecimento bíblico como eu tenho, às vezes ele não tem, então ele não sabe de tudo. Aí, tá vendo? Não, eu sei de tudo. As pessoas são tão arrogantes, cara. Tão arrogante, tão orgulhosa, tão cheia de si. Eu sei tudo, eu sou melhor que isso, eu sou tal, eu faço, eu aconteço, eu sou maravilhoso. Ai, meu Deus do céu, misericórdia, Senhor. Misericórdia desse ser humano que age assim. Eu oro,
sinceramente para essas pessoas, para quebrar esse orgulho, né? Então, voltando, irmãos, estou dando muita volta, né? É bom descontrair um pouquinho, né? Então, eu estou numa nova fase aí da minha vida e eu estou enfrentando como que eu posso falar a palavra? Vários desafios, várias coisas que eu não enfrentei antes, que eu não entendo, estou aprendendo na prática, não fiz curso de nada, mas é uma nova empreitada. Para alguns é até uma coisa boba, né? Pode parecer bobo, fazer isso aí é fácil, mas para mim, cara, para mim, eu estou sendo capacitado por Deus agora, eu não é novo, entendeu? É uma empreitada que é na área de vendas que eu fiz lá atrás, mas uma coisa é você vender para outras pessoas o produto pronto, uma coisa é você vender uma coisa que você vai trabalhar para você e você descobrir ferramentas e coisas e formas de trabalhar que você não tinha antes, entendeu? E que você nem estudou, você tá na raça, na prática. E algumas coisas eu estou aprendendo, muitas ainda vou ter que aprender e vou com o coração e a raça. E Deus é que vai me sustentar nessa nova empreitada, porque foi Ele que me colocou, Ele colocou isso no meu coração, que Ele viu que eu fiz o que eu pude no sistema, né, de trabalho e que eu não estava mais suportando lá, que era muita injustiça, pregava a palavra lá, orientava a pessoa, mas era muita injustiça, muita escravidão e eu estava sem tempo, porque assim, eu sou uma pessoa, irmãos e irmãs, que eu penso assim, eu posso estar errado, tá? Mas é a minha forma de pensar, que o ser humano, ele não nasceu só para trabalhar, porque hoje as pessoas estão vivendo só para trabalhar, para ganhar dinheiro, para sustentar sua família. E se ainda ficasse rico, ainda vai, mas não fica rico. A pessoa vai lá, se mata e vai aposentar com uma aposentadoria miserável, certo? Cara, toco de quê? Você não tem tempo para lazer com a sua família, você não tem tempo para estar um tempo com a sua família, você não tem tempo para sua saúde, para frequentar uma academia, você não tem tempo para estudar para Deus, que é o principal, né? Por quê? Porque a sua vida está funilada, tá 6 por 1, coisa, te faz de escravidão por salário miserável e ainda você tem que aguentar desaforo, injustiça, calúnia, certo? E você sendo honesto, então isso me cansou. Aí eu falei, Deus, me tira dessa vida, eu não quero... Do sistema a gente não escapa, irmãos, porque o sistema está em todo lugar, mas que eu não seja totalmente escravo, que eu tenho um pouco de liberdade aqui. Mova uma situação para mim, aí Deus moveu. Só que aí que está o perigo, porque pode ser que eu tenha mais responsabilidade do que eu tinha antes, porque antes, pelo menos, era só ir lá fazer o meu serviço, mesmo que eu enfrentasse injustiça, perseguição, coisa assim, mas o meu serviço era entregue e estava lá. Eu não tinha tempo para nada, mas estava entregue o meu serviço. Então, agora não, agora eu vou ter que fazer o meu, entendeu? Para mim mesmo. Então eu vou ter mais responsabilidade, vou ter que aprender mais coisas, vou ter que se dedicar em uma coisa aqui, dedicar nas coisas de Deus. Para mim, a vida pessoal é para as coisas de Deus. E a minha vida pessoal, se eu vencer nela, eu vou ajudar outras pessoas. O intuito meu é esse. E Deus vai me abençoar nisso daí. Só que no começo, irmãos, vai ser pauleira. Eu sabia que ia ser difícil, mas não tanto como que eu tô vendo, né? Mas eu sei, mas eu não vou desistir. Por isso que esse vídeo serve de incentivo para as pessoas. Nunca desista. Por isso que eu falei no outro vídeo, agradecendo o irmão Paulo. Obrigado, seu Paulo. Obrigado por tudo aí, até porque a gente trabalhou junto. Pelas suas palavras que você me manda, apesar que às vezes eu respondo, às vezes outras eu não respondo, né? Mas não é porque eu não respondo, é que aquela palavra não está entrando em mim não, viu? Cada palavra que o Senhor envia para mim, e as que eu envio para os irmãos também, tomara que ajude eles, né? Serve para mim, porque eu tenho a humildade de pegar cada palavra que para os outros parece significante. Quando você está passando por luta, aquela palavrinha tão pequena, tão que parece tão insignificante, te enche de coragem. Então, às vezes esse irmão aí, o seu Paulo, ele envia essas mensagens para mim. Seu Paulo, muito obrigado. Aí o senhor não sabe o poder que essas palavrinhas, que o senhor, ou talvez o senhor até saiba, né? Que ela tem na minha vida, porque eu olho para ela assim, olho para minha vida e fico pensando, puxa, é mesmo, né? Aí aquela palavra me dá força. Às vezes eu estou passando por desânimo, por lutas, por desafios, e dá desânimo na gente. E as pessoas pensam que você é o super-homem porque você tem o canal no YouTube, só porque você conhece da Bíblia, porque você prega a palavra.
Às vezes, a mesma palavra que eu prego para vocês aí, que eu dou de orientação, serve para mim. Eu prego, eu tenho que aplicar para mim. Não adianta eu pregar. É muito bonitinho eu falar para os outros as palavras. Ô irmão, seja forte, vai lá, tenha coragem, acredite, e eu não aplicar para minha vida. Daqui a pouco eu estou temendo lá de medo. Peraí, eu não sou um cristão, Deus não está comigo. Então, às vezes, a gente tem que se lembrar disso, porque é natural vir os medos. Isso seja para mim e para vocês, seja para até no YouTube tem gente que conhece vastamente da Bíblia muito mais que eu. Ixi, eu não guardo nem versículos, irmãos. Para quem não sabe, as pessoas acham super importante guardar versículos. É importante você aprender coisa, é importante curso de teologia, se quiser fazer, desde que você não use para distorcer a palavra. É legal guardar versículos, mas versículo sem contexto não significa nada. Porque você tira do contexto e não entende nada. Distorce e vai interpretar do jeito que você quer. Então, antigamente a Bíblia, ela não é a Bíblia, porque antes era escrita em papiro, né? E ela era toda corrida, ela não tinha versículos. Entendeu? Eles liam corrido. Entendeu? Não tinha versículo separado. Quando veio o livro, a Bíblia, que fizeram ela, aí que separaram versículos para facilitar a leitura, entendeu? Então, eu não sou, a minha mente, ela guarda muitas coisas, mas nem tudo eu consigo guardar. E eu tenho dificuldade para guardar números assim. Às vezes eu tenho que anotar números de alguma coisa, e se for um código, eu tenho que guardar em 4 chaves e anotar, para me lembrar. Porque às vezes eu não guardo de cabeça. Número, por exemplo, de documento, eu lembro metade dele e a outra metade eu esqueço. Eu não armazeno muita coisa assim na minha mente, né? Apesar que a minha mente está sempre pensando, raciocinando, né? Que eu tenho essa... minha mente parece que não para, está sempre, né? Lupando ali, sempre raciocinando as coisas. Mas assim, para guardar muitas coisas assim, eu não consigo armazenar, né? A não ser que eu fico decorando as coisas várias vezes. Tá. Igual quando eu estudava chamada oral, né? A gente estudava na escola, aí eu estudava tudinho. Aí chega na hora de chamada oral, eu era um dos poucos, porque eu nunca fui muito esperto, mas eu era bom mais em matemática, português não era muito bom não. Mas em matemática, em ciência e história eu era bom, porque eu estudava, né, e guardava na minha mente o que eu estudava várias vezes, decorava, né? Aí quando eu fazia o chamado oral lá, eu acertava todas, tá? Era um ou outro que acertava, a maioria errava, né? E eu acertava, olha o que você faz. Eu falei, isso eu decorei, estudei ontem em casa tudo e decorei a resposta. E aí chega lá, dava a resposta certinha para a professora. Então, eu tenho que ler coisa várias vezes para me guardar. Às vezes eu não leio o meu documento várias vezes, aí eu acabo não guardando. E aí versículo é a mesma coisa, eu leio a Bíblia, eu olho para o versículo. Mas como é muita coisa, aí você vai ter que decorar versículo. E não é de uma hora para outra que você guarda. Tem gente que guarda porque tem muitos anos de estudo bíblico, igual o outro soberbo lá falou, eu tenho 41 anos de Bíblia. Tudo bem, ele até guarda versículos. Ele sabe de cor e salteado o versículo, mas ele tira do contexto. E ele é arrogante, porque o jeito que ele explicava a Bíblia para mim, e eu vi que para mim estava tudo errado. Porque o que importa, irmãos e irmãs, embora pode se guardar versículo sim, mas o que importa não é o versículo em si. Se você decorar o versículo e tirar do contexto, tudo se perde nas escrituras, porque você vai entender de uma maneira distorcida. Se você duvida do que eu estou falando, pergunta para quem ensina a Bíblia aí, se o versículo fora do contexto, meu, aí você vai distorcer tudo que está escrito lá. Você tem que entender o versículo com o seu contexto. Então, eu não guardo muito versículo, mas eu entendo o contexto, porque eu leio a história toda. Não é a Bíblia toda que eu estou falando, é a história. Você pega o livro, vou ler o livro de Paulo aos Efésios, a carta de Paulo aos Efésios. Então, o que eu faço? Ela tem uns 25 minutos, essa carta, 20 minutos por aí, 20 minutos. Aí o que eu faço? Ou eu posso ler até um determinado ponto, metade da carta de Efésios, certo? Ou eu posso ler ela toda. Então, eu já tenho ciência do que está falando ali naquela carta, para quem Paulo está falando, do que ele está falando, por que ele está falando, e do que ele chama a atenção de algumas coisas ali, ele incentiva aqui, ele repreende ali, então você entende o contexto da carta. Fora o contexto afastado que está em outros livros, que cumprimenta aquele livro, aquela carta de Efésios, entendeu? Aí essa é a leitura correta da escritura, entendeu? Você fazer uma, que eles chamam lá, que eu não sei falar, exegese, né, que eu fiz o vídeo aí outro dia, saber fazer uma hermenêutica,
né? Que é a interpretação correta, aplicar o texto, explicar o texto para a pessoa correto. Não adianta você pegar o versículo e explicar tudo fora de contexto para a pessoa. Você vai estar lubridiando sem saber. Você vai estar tirando do contexto e ensinando coisa errada para a pessoa errado. Entendeu? Então, o que adianta guardar versículo? Então, eu, particularmente, não guardo muitas coisas, né? Então, é isso. Então, esse vídeo aqui foi, ao mesmo tempo, para agradecer quem está compartilhando os vídeos, né? Os meus vídeos. Quem está deixando o like, tem aumentado muito, sou muito grato a Deus. Sou muito grato a vocês pelo apoio. Mesmo às vezes que vocês não concordam, vocês estão compartilhando, estão deixando o like. Tudo bem, irmãos, eu entendo que quando vocês não concordam, não vai deixar o like, né? Sem concordar com o assunto. Mas se tiver tudo de acordo, vocês concordar, deixa o like, né? Que ajuda bastante o engajamento do canal, o algoritmo reconhecer. De novo, eu não estou pedindo reconhecimento para mim ganhar nada, porque, ó, outra coisa que eu vou falar, eu não acho errado pessoas colocar o número da cota para pedir oferta, não, porque as pessoas, irmãos, eu tenho só o celular, tem a LEDinha aqui para a luminária para iluminar aqui para fazer o vídeo, não tem muita coisa. O meu vídeo, ele não tem efeito especial, entendeu? Que nem a maioria dos que pregam no YouTube, eu não sei trabalhar com isso. Ele é simples, é um vídeo simples, mas vocês têm que entender o que importa é a mensagem. Não adianta ter efeito especial e os caras levar engano, entendeu? Vocês têm que olhar para a palavra, para a mensagem. O que importa, o que vai mudar a vida de vocês é a palavra. Mesmo que o meu vídeo seja simples, né? O que importa é que eu prego com sinceridade de coração, com honestidade. Não adianta ter efeito especial e os caras levam engano. As megas igrejas estão tudo lotadas aí, né? Algumas levam engano, levam fraudulência, né? Tá lotado, cheio de efeito especial, de luz, de trombeta, tá, que adianta? Que adianta? Se você levar engano, você acha que o engano está agradando ao Senhor? É melhor você ser humildezinho, que na Bíblia teve muitos humildezinhos que se contentaram com a sua humildade. Não estou falando que é errado você pôr efeito especial, não é isso. Estou falando que não adianta se você levar engano, entendeu? Então aqui, pelo menos eu tenho a minha consciência tranquila. Eu não tenho muitas habilidades, pode ser que eu melhore algumas coisas no futuro, tá? Para esse canal, tá bom? Então não tem muito efeito especial. Então eu também não quero colocar o número da minha conta para pedir oferta para ninguém. Por isso que eu estou nessa empreitada de evoluir com a minha própria força sem pedir dinheiro para ninguém. Não estou focando errado, porque como eu disse, esses rapazes que perdem oferta, eles têm equipamento, eles gastam dinheiro, eles precisam sustentar porque eles trabalham levando ensinamento. Às vezes eles vendem curso bíblico aí. Eu não concordo muito em vender curso não, eu dou de graça. Se eu puder fazer um curso, se eu tiver habilidade para dar curso, eu dou de graça. De graça eu recebi, de graça eu dou. Mas eu também não acho errado quem vende, tá? Aí, se ele tá errado ou certo, quem vai julgar é Deus, não sou eu não, irmãos. Então, só que eu não gosto de fazer isso, então por isso eu prefiro eu trabalhar e tirar o meu sustento de outra fonte, do que ficar pedindo oferta. Não é que eu acho errado pedir oferta, mas, sei lá, é minha conduta. É igual o Paulo falou, para dar o exemplo, prefiro não pedir nada, entendeu? Eu com o meu simplesinho, vídeo simplesinho, dá para levar mensagem? Dá. Isso aqui parte, a mensagem e dar um ensinamento e desfazer os enganos que são pregados no mundo, tá bom? É esse o meu intuito aqui, é ajudar. Não é me elevar, me glorificar a mim, é glorificar o nome de Deus e levar o que Deus manda eu levar para as pessoas. E outra coisa, no meu vídeo não é para agradar ninguém. Às vezes, por isso que eu tenho poucos amigos. Eu não tenho quase amigos, irmãos, na minha vida. Eu tenho algumas pessoas, poucas. Por quê? Porque eu falo o que a palavra manda eu falar. Eu não falo nada para agradar ninguém. Entendeu? Eu falo o que Deus manda falar. Deus dá o que a gente precisa, não o que a gente quer. Porque o que a gente quer nem sempre é bom. É bom para nós, para os nossos olhos humanos, mas para os olhos do Senhor, Ele sabe o que vai acontecer com aquilo lá. Então, ele quer que eu dê o que as pessoas precisam. E se ela não quiser aceitar, aí é um direito delas. Eu não posso impor nada. Nada aqui no meu canal é imposto. Se a pessoa não concordar, não quiser ouvir, não quiser ver o canal, é o direito dela. Entendeu? Então, mas eu não vou ficar agradando, falando palavras. Eu vou dar palavra de incentivo algumas horas, em alguns vídeos, palavra de fortalecimento, vou orar pelas pessoas, alguns momentos, porque o meu vídeo não é de oração, mas de vez em quando eu faço vídeo de oração, tá? Mas eu não vou ficar jogando confete em cima da pessoa, não. O intuito do canal é para levar entendimento, para destruir as mentiras que são pregadas pelo mundo afora aí, da palavra de Deus,
para abrir os olhos da igreja e para ajudar as pessoas a conhecer mais das escrituras e para auxiliar fazendo o vídeo também de incentivo. É para isso que serve o canal, tá? Não é para falar o que a pessoa gosta de ouvir. Para falar o que gosta de ouvir, vai nas igrejas aí, que lá você escuta o que você quer, né? Eles falam, os coach tá lá por tudo isso. Hoje tem pregador coach, né? Você é maravilhoso, você pode, você vai ter empresa, você vai ser rico, você vai ser empresário, você vai ser isso. Lá eles falam essas coisas aí. Aqui no meu canal eu não vou falar, não é porque eu não quero que ninguém evolua, que ninguém prospere. Não é isso não, irmão. É porque o meu canal é outro objetivo, tá? É abrir os olhos da igreja, é não deixar a pessoa ser enganada. Se ela quiser ser enganada, aí é assunto de cada um, tá? Eu tô auxiliando, se a pessoa quiser e quiser concordar, tá? O intuito é esse. Não é pra... Tá? Por isso que eu tenho poucos amigos. Eu tinha muitos, mas depois que eu me converti, comecei a fazer a vontade de Deus, aí todo mundo saiu fora, igual fez com Jesus quando ele ensinava lá. Quando ele dava as bênçãos, pão, né? Curava a doença, aí todo mundo seguia Jesus. Quando ele começou a ensinar as verdades duras, pô, essa palavra é muito dura, quem pode suportar? Aí todo mundo, ó. Quer dizer, as parábolas, ninguém queria ouvir, ninguém queria ter interesse de perguntar, porque os discípulos perguntaram, mestre, explica-nos essas parábolas. Os outros não entendiam e não queriam entender. Então, vai do interesse, entendeu? Se a pessoa não tem interesse, Jesus não obriga, entendeu? A mesma coisa que o meu canal, não tem interesse. Fazer o quê? Você quer que eu imponha? No goela abaixo, força a pessoa não, a concordar? Não, cada um. Não é um canal de posição, né? Então é isso aí, o vídeo, que vocês orem por mim também, pedir oração como Paulo pediu para ele, eu também peço, para me dar força na minha nova jornada, né? Que eu tô aí pretendo, tá, eu vou falar, talvez, irmãos, eu comunique vocês aí, que eu vou abrir, possa ser que eu abra o canal secundário, eu não ia falar agora, né? Mas eu vou avisar vocês, porque o tipo de empreitada que eu tô fazendo aí, a nova empreitada que eu vou investir, eu vou precisar de anúncio, né? E eu tô com a ideia de abrir um novo canal no YouTube secundário para mostrar aquilo que eu tô empreitando aí, para ver se alguém tem interesse e quiser dar uma força aí, auxiliar, mas não agora, tá? Eu ainda estou planejando se eu vou fazer isso aí, porque eu não quero, ainda estou no começo de tudo, eu não quero jogar ainda aí nas redes sociais, né? Nas plataformas, anunciar o meu novo empreitada, porque como eu estou começando, aí eu não vou dar conta de atender muita gente, entendeu? Então eu tenho que ir devagar, é o começo. Então eu estou pegando conhecimento ainda com algumas pessoas, estou estudando muitas coisas, tem coisas que eu tenho que aprender, então eu não posso colocar a carroça na frente do boi e chegar lá e jogar na rede social, na plataforma lá, tô fazendo isso, vem aqui. Aí a pessoa começa a fazer pedido de vários lugares e eu não posso atender a demanda, e aí eu vou me atrapalhar. Então eu vou o passo de cada vez, depois, quando eu tiver bem, pegar as expertise, pegar as manhas do gato, pegar, tá mais aperfeiçoado e tá mais, como fala, tá mais as coisas dando certo, né, em alguns aspectos, aí sim, aí eu começo a ir para as plataformas sociais aí, né, postar aí nas redes sociais aí, e aí pode ser que evolua um pouco. Mas dizendo assim que só para dar esclarecimento e falar, se Deus pode fazer, nunca desista de nada, se Deus pôs no seu coração, nunca desista, porque por mais difícil que seja, até você pegar, as coisas começar a acontecer mesmo e você ter retorno, você vai passar por várias provas, várias adversidades, pessoas vão te botar para baixo, pessoas vão falar que não vai dar certo, o diabo vai atacar espiritualmente também, não é só com pessoas, como ele faz comigo. Como que ele ataca espiritualmente? Aí a pessoa fala isso, né? Você sai da religião, continua religioso. Não, isso não é religiosidade. O que eu queria falar também é porque tem coisa que a religião fala que está na Bíblia e é verídica, irmãos. Nem tudo que a religião fala é mentiroso, é distorcido. Tem gente que sai da religião e começa a negar as verdades bíblicas, falando que foram os religiosos que colocaram certas coisas na Bíblia. Isso é mentira, gente. Teve alguma, na tradução da Bíblia, alguns erros? Teve. Tiraram alguns livros? Tiraram. Mas Deus é onisciente. As palavras de Deus sempre se cumprem. Mesmo essa Bíblia que a gente tem aí, traduzida na nossa língua, você pode ler se não já se cumpriu tudo que está escrito lá e está se cumprindo hoje.
Se a Bíblia fosse distorcida, não ia se cumprir o que está escrito lá. Então, é questão de raciocínio. Não deixe as pessoas enganar vocês, falar, não leio a Bíblia porque ela foi distorcida. Não, isso é mentira, gente. Isso aí é peça do diabo para as pessoas não ter conhecimento de quem é Deus, de como que Deus age, por que ele age, não conhecer o caráter de Deus. Isso daí é tudo estratégia do inimigo. E outro, o inimigo, que nem muitos que saem da igreja negam isso aí, eles usam espiritualmente, eles atacam a pessoa. Ele me ataca, como? Porque se a pessoa já assistiu às novelas e aquilo ali não é mentira, na Bíblia relata isso. O inimigo você não vê, não, você é espiritual. Então, seja ele ou seja os demônios, fica soprando no seu ouvido. Então, às vezes você tem desânimo, você não sabe por quê. Às vezes você está desanimado, às vezes você está numa luta e aquela luta está desanimando você. Tá incutindo medo dentro do seu coração. Às vezes, em outras ocasiões, você foi mais corajoso, mais ousado, mais sabe, enfrentou mais as coisas. Hoje aí você fica com medo de certas coisas. Por quê? Tudo isso, às vezes, as pessoas pensam que não existe. São ataques espirituais. Por quê? Porque o reino das trevas não quer que você avance. Porque se você avançar, ele já vê lá na frente. Ele não vê, mas ele... Qual que é a palavra que eu posso usar aqui? Ele deduz o que pode acontecer lá pelo seu gesto, pelo que você fala, pelas orações em voz alta. Então o inimigo escuta. Ele não sabe ler o seu pensamento, não vê, não é onisciente, mas ele sabe interpretar as coisas. Então o que ele faz? Ele já vê que algo bom vai acontecer na sua vida. E desse algo bom você vai auxiliar outras almas, outras pessoas. Deus vai te levar para você fazer o bem para os outros ou fazer alguma coisa que às vezes nem você sabe o que é exatamente, mas Deus vai te evoluir para aquilo lá, para o propósito dele se cumprir na sua vida e se cumprir na vida dos outros. Deus não eleva ninguém para você ser egoísta e para você só pensar em você no seu deleite. Deus, ele te eleva, os filhos dele, ele eleva para poder ajudar outras vidas, né? Para compartilhar com outras vidas coisas. Entendeu? E o inimigo, sabendo disso, ele quer impedir. Então ele vai incutir medo, vai falar, você não é capaz, você não estudou, você vai acreditar, isso é loucura, não vai dar certo, você está fazendo loucura, olha aí, ó, com isso aí só, você acha que vai dar conta daquilo ali? Não, desiste, volta para onde você estava, que você estava bem melhor. Ele vai colocar na sua mente, ele vai tentar atacar a sua mente. A guerra vai ser aqui. E aí as pessoas pensam que isso é coisa de louco. Não é. Quem conhece as escrituras, quem é cristão verdadeiro e conhece o mundo espiritual, não quer dizer que tudo é ação do inimigo, que tudo é ação do demônio. Não, tem coisas que é da vida. Tem coisas que falha nossa mesmo, que nós somos falhos, pecadores, entendeu? Mas quem estuda as escrituras sabe discernir quando é falha sua, quando é coisa da vida e quando é ataque espiritual, entendeu? Aí quando você fala que é ataque espiritual, não, o irmão tá biruta, tá, né? A pessoa não entende, não adianta nem se debater, nem conversar com pessoas dessa, porque ela não vai entender nunca, entendeu? Você vai só jogar pérolas, né? Você vai gastar saliva, entendeu? Nem compensa você tentar explicar para certas pessoas certos assuntos, entendeu? Então, é esse o vídeo que eu vim trazer aí, tá? Ore por mim para que dê certo a minha jornada aí, porque eu tenho muito anseio de colaborar um pouco mais, não só levando a palavra, mas com outras ações para ajudar pessoas que necessitam. E no momento, irmãos, eu vou falar para vocês assim que eu não estou podendo ajudar financeiramente alguns irmãos que estão precisando de mim. Já pude fazer em outras ocasiões, não para me gloriar, tá, irmãos? Porque o que sabe faz a mão direita, a esquerda não precisa saber, né? Eu estou falando só para, né? Porque às vezes tem irmãos aí que tá me pedindo auxílio, eu não estou podendo ajudar agora porque a minha vida, ela deu uma reviravolta, mas eu tive que perder coisa para ganhar mais lá na frente. Então, eu aceitei essa reviravolta, essa proposta do Senhor para minha vida, e eu sei que vai dar certo em nome de Cristo, mas até lá eu vou passar por uns treveros, né? Vou passar por umas lutas, vou ter que... E não vou desistir não. Ou mesmo que o inimigo plante desânimo, né? Tá bom? Então, muito obrigado. Deixa o like, badalha o sininho de todas. Compartilhe o vídeo com outros. Ore por mim aí que dê tudo certo. Porque eu quero ajudar pessoas assim. Perdão, irmãos. Ajudar em outras causas, né? E Deus sabe o que eu fiz lá atrás. Não preciso ficar falando para ninguém aqui. Mas atualmente eu não estou podendo ajudar e eu estou sentindo falta disso. Porque eu fico muito contente, muito alegre. Eu vejo pessoas sofrendo com muitas coisas aí.
e eu não posso fazer nada. Eu sei que eu não posso ajudar o mundo inteiro, né, irmãos? Não tenho nem condições, nem capacidade, nem quem tem muito dinheiro consegue, né? Ainda mais eu. Mas um pouquinho mais que eu puder fazer por outras pessoas, seja da minha família, seja irmão em Cristo, seja um desconhecido, um meu próximo que está desabrigado, que está na rua, alguma coisa, a gente, aqui é cristão, a gente quer se sentir útil na jornada com o Senhor, né? E eu, às vezes, sinto falta disso, mas eu sei que Deus vai me ajudar nessa jornada aí, tá bom? Até o próximo vídeo, Deus abençoe a todos. Fui!